Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Resenha e Política Podcast, um programa criado com um só objetivo, que é aproximar você, cidadão, do representante político da tua cidade. E hoje, após finalizada a série de bate-papos com os vereadores do município de Ascurra, trouxemos outro político, uma figura ilustre na nossa cidade, o prefeito municipal Arão Josino. Estamos aqui dispostos a ouvir o que ele tem a dizer sobre a sua vida pessoal, profissional e também vida política. Estamos na intenção de ter um papo autêntico, divertido, descontraído com o prefeito municipal. Mas antes de iniciar esse bate-papo, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Gostaria primeiramente de agradecê-los pelo apoio, porque se o programa está continuando já no 11º episódio, é graças a você que tem investido no nosso projeto. E os nossos patrocinadores são Blumenau Multimarcas, Retífica de Motores Apiúna, L2, Mídias e Soluções, Arena Soccer, ou mais conhecido como Society Ascurra, Bar e Lanchonete do Paulinho, Serra Fina Marcenaria, Storm Energy Drink e The Arc Café e Restaurante. Se você procura alguma dessas especialidades, seja para compra de um veículo, seja para o conserto de um veículo, se você procura comprar um veículo com segurança, Blumenau Multimarcas. Se você procura reparo, conserto, manutenção preventiva, Retífica de Motores Apiúna. Agora, se você procura um serviço especializado em mídias sociais, tráfego pago, L2, Mídias e Soluções. E agora, se o papo é descontração, diversão, Arena Soccer, para jogar um futebol com teus amigos naquela patota, ou para comer também um delicioso hambúrguer lá do Jean e da Miriane. Agora, se você quer jogar uma bocha, tomar uma cerveja ou comer um lanche delicioso, Bar e Lanchonete do Paulinho. E se a tua fome bateu na hora do almoço, The Arc Café e Restaurante. E se você procura especialidade na fabricação, reparo ou instalação de uma porta, Serra Fina Marcenaria. E por último, se você procura as melhores opções de energético, Storm Energy Drink. Valeu? Agora eu quero apresentar o nosso convidado. Já gostaria de agradecê-lo, prefeito, por tirar um tempo e ter aceitado vir aqui no nosso programa bater um papo descontraído. Seja muito bem-vindo. Oi, Edson, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, parabéns pelo espaço. Por um espaço aqui em Ascurra para que a gente possa falar da política local, para que a gente possa conhecer os representantes. Afinal de contas, a gente tem que cada vez mais ter consciência de que o momento da eleição ele é muito importante. Sim. Afinal de contas, é quando a gente elege os nossos representantes. E cabe a todo cidadão ascurrense acompanhar de perto o que eles fazem ao longo de 4 anos. Então é muito bom um espaço como esse. Parabéns e eu estou bem feliz em estar aqui contigo. Muito obrigado. O início desse programa foi nesse objetivo, de aproximar. Muitas das vezes as pessoas conhecem superficialmente o político apenas em época de eleição, ou às vezes pelo ouvir dizer. Então, abrir um espaço para ele se apresentar de fato foi uma das coisas que me motivou a abrir esse espaço aqui para vocês. Legal. E o Arão, prefeito de Ascurra, então, segundo mandato. Parabéns, né? Por mais uma eleição, tá no início de mais um mandato. Eu quero parabenizar e desejo sucesso aí até o final aí dessa trajetória política aqui na nossa cidade de Ascurra. Mas o Arão é prefeito, 2020 eleito, 2024 reeleito. Mas antes de ser prefeito, quem é o Arão Josino antes de ser político? Qual que é a tua origem? Onde tu nasceu? Onde tu cresceu? Boa, vamos começar lá do início então. Isso. Vamos começar lá do Tamanduá. Eu nasci e cresci no bairro Tamanduá, na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, para que o nosso público se localize exatamente na frente da Floricultura Hibiscos. Foi ali que eu nasci. Eu sou filho de 2 professores. Meu pai é o professor Arão, professor de matemática. Minha mãe é a professora Claudete. Muita gente conhece os dois aqui na cidade. Eu sempre brinco que o meu pai mesmo foi professor. Mais da metade da cidade acho que teve aula com meu pai, né? Eu sou o 7º filho
do casal. Família grande, uma então. família grande, sou o caçula. E quando eu tinha 13 anos de idade, Edson, os meus pais, eles entenderam de que eu queria buscar conhecimento. Que eu queria fazer aula de oratória, queria fazer aula de teatro, queria aprender a escrever livros. E eles me deram a oportunidade, à época, de morar em Blumenau, onde você tinha acesso a essas oficinas, onde você tinha acesso a mais oportunidades, por ser uma cidade maior. Então, eu fui morar em Blumenau com os meus irmãos, que à época faziam faculdade. E em Blumenau eu comecei a descobrir a verdadeira política. Aos 14 anos, eu fui eleito vereador mirim, lá em Blumenau, representava a minha escola, que era a Escola Básica Municipal Machado de Assis. Fiquei durante 1 ano na Câmara de Vereadores participando desse programa, e ali eu conheci a verdadeira essência da representatividade política. Eu conheci a importância de você ter um poder legislativo atuante, um poder legislativo que escuta a população e que defende e apresenta as pautas que realmente sejam necessárias na vida das pessoas. Então, desde pequeno, a tua vida ela sempre foi voltada para o lado político. Exatamente. Desde criança você descobriu que deveria traçar esse caminho? Exatamente, porque eu não venho de família de políticos. Os meus pais não eram envolvidos na política. Eles gostavam de política, eram pessoas politizadas, professores, mas eles não tinham sido candidatos, né? Então, aos 14 anos, quando eu conheço a Câmara de Vereadores mirins, eu descubro a política como ela realmente é. E a partir dali eu começo a me envolver. Depois fui estagiário na Câmara de Vereadores de Blumenau. Aos 18 anos, passei no vestibular para jornalismo, fui morar em Florianópolis. Lá fui trabalhar no governo do estado, trabalhei 7 anos no governo do estado, em várias áreas. Trabalhei na Secretaria de Estado da Casa Civil, na comunicação, na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, no gabinete do governador. E lá em 2018, eu estava cansado com a política nacional, o Brasil estava uma verdadeira crise política, impeachment da Dilma Rousseff, Michel Temer estava como presidente, e se tinha uma vontade muito grande de renovação, de mudança. O Brasil precisava mudar, Sim. O Brasil precisava dar espaço para uma direita realmente atuante que tivesse algo para trazer de desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Foi quando eu me candidatei a deputado federal. Então, aquela foi a minha primeira grande eleição, né? Sim. Já tinha sido candidato a vereador mirim, mas a eleição mesmo foi em 2018. Então, você disse que desde sempre ligado com a política, a tua família não era da política, você foi o primeiro a traçar esse caminho e desde pequeno já tinha esse objetivo, então você classifica que essa tua vontade de ser político é algo que, como eu posso dizer, espiritualmente é algo que já foi destinado para você? Você acha que esse era o dom da tua vida? Eu acredito que cada um de nós nasce com uma personalidade, né? A gente nasce com um perfil. Desde criança eu sou comunicativo, desde criança eu queria ser o líder da turma, desde criança eu me preocupo com o outro. Então a base ela já estava formada, né? Os meus pais me trouxeram muitas oportunidades nesse sentido. O caminho para a política ele foi natural. Eu poderia ter ido para várias outras áreas que também são importantes no cuidado com o próximo, no convívio comunitário, na responsabilidade social. Mas acabei descobrindo a política. E foi interessante essa passagem como um todo, Edson, porque eu tive a oportunidade de me preparar para ser político. A gente precisa lembrar disso com frequência. Quando você elege um vereador, quando você elege um prefeito, um vice-prefeito ou qualquer outro cargo eletivo, você está colocando o seu voto de confiança. E nós precisamos cada vez mais de pessoas preparadas ocupando esses cargos, esses espaços de comando, de liderança comunitária. Sim. Então, eu realmente me preparei. Eu busquei conhecimento. Eu estudei política, eu fui para São Paulo, eu fui para Brasília, eu fui para Inglaterra, estudei na Universidade de Oxford, fiz cursos voltados à política e à gestão pública. Para chegar no Arão Josino, prefeito de Ascurra, segundo mandato, você foi se moldando, então, politicamente. Exatamente, eu fui me preparando para isso, pelo tamanho da responsabilidade que é. Eu sempre tive o sonho de ser prefeito da cidade, eu sempre tive isso dentro de mim, no meu coração, eu sempre dizia, um dia eu volto para Ascurra para ser prefeito da cidade, nem que seja no final da minha carreira política. Não sabia se seria no início, no meio ou no final da minha carreira política. Foi no início.
né? Mas eu sempre me preparei com esse objetivo, para que eu pudesse entregar algo para a cidade. E foi por gostar de política e também por gostar de se comunicar que você escolheu a faculdade de jornalismo? Sim, também foi algo que caminhou comigo, né? Eu muito jovem ainda, com 15 anos de idade, logo depois de ser vereador mirim, acabei me destacando na Câmara de Vereadores pela comunicação e tive a oportunidade de apresentar programas de rádio e televisão em Blumenau. Então eu comecei aos 15 anos na TV Galega, com quadros na Rádio Nereu Ramos, e depois eu fui trilhando também pela comunicação e por isso do jornalismo. Menino prodígio, então, desde pequeno. Muito bom. E como é que você chegou? Foi embora para Blumenau? Foi morar com os teus irmãos e em algum momento se transformou num vereador mirim? Quem que te apresentou a vereança mirim lá de Blumenau? Foi uma história muito engraçada, porque eu fui estudar em Blumenau em agosto. Quando chegou em outubro, a professora de história, ela passou nas salas de aula, a professora Jaqueline, perguntando quem gostaria de ser vereador mirim. E eu já acompanhava a Câmara de Vereadores mirins pela TV Legislativa. Em Blumenau, a Câmara de Vereadores tem uma emissora de televisão. E eu já gostava daquilo. E eu peguei e levantei a mão, eu falei que eu queria me inscrever. Só que na escola só poderiam ter 9 candidatos. E apenas um seria eleito, né? Porque são várias escolas e aí você tinha 15 vereadores mirins no município. A professora me chamou e disse assim, olha, Arão, até pode ser candidato, mas você acabou de chegar na escola, pouca gente te conhece. Então vai ser difícil você ser eleito. Eu disse, não, professora, eu vou tentar, eu vou fazer campanha. Foi 1 mês de campanha para vereador mirim. E eu fiz panfleto, eu fiz cartaz, eu fiz adesivo. Comprou algum voto ou não? Jamais. Fui nas salas de aula, apresentei as minhas propostas e o resultado foi que eu fui o vereador mirim mais votado naquela eleição. Eu fiz 304 votos em Blumenau. Fui o vereador mirim mais votado de toda a cidade. E acabei sendo presidente da Câmara Mirim. Que legal, então já despontava na política desde cedo. Enquanto as crianças da época assistiam Chaves... Pois eu assistia também. O Arão assistia a Câmara Legislativa. Assistia um pouquinho Chaves e um pouquinho a TV Legislativa. Muito bom. Então, desde cedo ligado à comunicação, diz que antes de ainda adolescente apresentava, né, programas lá em Blumenau. Mas qual foi, após formado em jornalismo, qual foi o teu primeiro emprego? Como jornalista, de fato. Eu acabei atuando sempre na gestão pública, né? Então, aos 18 anos, quando eu me mudo para Florianópolis para fazer jornalismo, eu já vou para o governo do estado. Então, eu já tenho uma oportunidade para trabalhar no governo do estado e eu fiquei 7 anos ao todo. E como você ingressou nesse cargo do governo do estado? Também foi uma história interessante. Assim que eu passei no vestibular e que eu decidi morar em Florianópolis, eu peguei e escrevi um e-mail para o Raimundo Colombo. O Raimundo Colombo era senador e tinha recém sido eleito governador. Ele tomaria posse no dia 1º de janeiro. Isso era no mês de novembro. Novembro de 2010. Novembro de 2010. Então eu mandei um e-mail para o governador Raimundo Colombo, recém-eleito, contando a minha história e dizendo que eu gostaria de uma oportunidade no governo, porque eu ia estudar em Florianópolis. Falei que eu tinha sido estagiário da Câmara Mirim, vereador mirim, tinha participado do movimento de juventude partidária. Obviamente que não foi Raimundo Colombo quem leu o e-mail, Sim. Foi a assessoria, mas a assessoria leu o e-mail e passou para o governador. E o governador mandou me chamar. Então eu comecei a trabalhar com o governador no mês de março, logo no início do primeiro mandato dele. Então, ao todo, eu fiquei 7 anos no governo do estado. Durante esse período, atuei no jornalismo em comunicação do governo. Então, trabalhei, fiz as redes sociais do Raimundo Colombo, fiz parte da equipe de comunicação da reeleição dele, inclusive. E depois, durante 2 anos, eu também apresentei um programa de televisão na TV da Assembleia Legislativa, a TVAL, que foi o Fala Jovem, onde eu visitava as universidades do estado, fazia um programa de auditório para debater política com os jovens universitários. Que legal. Eu tenho até uma história. Em 2023, eu acho que eu fui na Lesc com o pessoal da faculdade. Um funcionário lá, daí eu falei que era de Ascurra, ele, lá onde tá o prefeito Arão? O Arão é famoso aqui na Lesc. Então é porque você passou por muito tempo lá. Isso, eu fiquei 2 anos ao todo na Assembleia, apresentando na TVAL, né? E tive uma ligação muito forte com a Escola do Legislativo, tive a oportunidade de ser professor da Escola do Legislativo, professor de oratória e iniciação na política. Legal. Então foi um processo muito interessante que eu aprendi muito também. E na tua carreira profissional, antes de ser
prefeito de Ascurra, qual o maior aprendizado que você leva para a vida? O da gestão pública no atendimento às pessoas. Durante toda a minha trajetória profissional, apesar de eu ser jornalista, de eu ter me formado em jornalismo, a gestão pública foi o que realmente me apaixonou. E o jornalismo foi muito importante para mim, porque o jornalismo, ele te ensina, a faculdade de jornalismo te ensina a ser curioso, a perguntar, a questionar. E o político tem que ser curioso, o político tem que questionar, o político tem que entender como é o dia a dia das pessoas. Então, o meu maior aprendizado enquanto profissional de jornalismo foi ser curioso, foi questionar. Sim. Mas o que eu mais considero enquanto experiência foi a gestão pública. O buscar, através dos desafios, desatar os nós da burocracia e conseguir viabilizar os sonhos para atender as pessoas. Muito bom, muito bom. E você falou que sempre quis ser político, sempre quis ser prefeito, atuou até mesmo como vereador mirim e trabalhou no governo. Mas em qual momento que você decidiu, de fato, entrar na política e se candidatar? Foi em 2018 a tua primeira candidatura, né? Em 2017 eu decidi ser candidato. Em 2017, com todas as mobilizações que se tinha no Brasil, fechando a ponte lá em Florianópolis, levando a bandeira do Brasil e defendendo as mudanças que o Brasil precisava. A gente estava cansado com mensalão, estava cansado com corrupção em Brasília. Em 2017 eu tomo a decisão de ser candidato e começo a fazer uma construção política nesse sentido. Juntou uma base ali? Foi numa conversa com o então presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gelson Merizio, que depois em 2018 foi candidato a governador. O Merizio chegou um dia para mim e disse, juventude tem que ter voto. Daí eu disse para ele, mas juventude tem voto. Ele disse, então me prova. Eu falei, vou te provar sendo candidato. Te desafiou. Me desafiou e por isso acabei buscando conhecimento. Fui um dos 100 brasileiros aprovados pelo Renova BR. Sou da primeira turma do Renova BR, que é a maior escola de formação política do Brasil. E tive durante 6 meses um curso em São Paulo, onde eu aprendi muito sobre gestão pública, sobre estratégia política, sobre comunicação. Depois, em 2018, então, disputo a eleição de deputado federal. Fiz voto em 210 municípios catarinenses, dos 295, alcançando quase 12 mil votos. Fui o segundo jovem com menos de 30 anos mais bem votado em Santa Catarina. Não alcancei uma cadeira, não me elegi deputado, mas a gente fez quase 12 mil votos, uma votação muito expressiva e uma votação expressiva aqui no município de Ascurra, porque eu estava morando em Blumenau e depois Florianópolis há muito tempo. E mesmo morando distante da cidade, na minha eleição para deputado federal, a cidade reconheceu e votou na eleição 2018. Eu fiz, na época, quase 25% dos votos válidos da cidade para deputado. E aquilo me despertou e me mostrou que era um sinal de Deus e que sim, eu deveria voltar para ser candidato a prefeito. Então, por mais que você não morasse mais em Ascurra, você viu que a população ascurrense ainda te via. Ainda me via, me respeitava e torcia pelo sucesso. E quando você se candidatou no início da tua campanha em 2018, você achava que tinha claras chances de conquistar uma cadeira no Legislativo Ascurrense? Não. Eu tinha certeza, na verdade eu tinha certeza que eu não seria eleito deputado, né, em 2018. Justamente pelo contexto político, a eleição de deputado é uma eleição que você precisa de muita estrutura. Eu fiz a minha campanha de deputado com o carro emprestado da minha mãe e junto com um amigo meu que foi voluntário na campanha. Nós éramos em 3 pessoas, eu e esse amigo que viajava comigo e um outro amigo que ficava em Florianópolis cuidando da distribuição do material via correio. Sim. Então eu não tinha estrutura, eu não tinha dinheiro, eu não tinha material de campanha, mas eu tinha muita vontade, eu tinha o sonho de ajudar na transformação do Brasil. E eu fui candidato em 2018, mesmo sabendo que dificilmente eu seria eleito, eu tinha certeza que não seria eleito, mas eu fui candidato para provar de que o jovem ele gosta da política e que o jovem ele precisa ser representado. E o resultado da eleição me surpreendeu. Eu imaginava que faria 5, 8 mil votos pelo meu cálculo. Sim. E a gente alcançou 12 mil votos. Então é muito voto. Pensa que... Pra quem não tinha expectativa nenhuma... Exatamente. O segundo jovem mais bem votado de Santa Catarina. Sim. Então isso me trouxe... E sem contar a experiência, Edson. E eu sempre falo isso para quem
pensam um dia em ser candidato. Eu sempre digo, seja candidato. Não existe melhor escola do que ser candidato. Não existe melhor faculdade do que a rua, do que a campanha. Os 45 dias em que você conversa com muita gente, você conhece muitas histórias, você escuta muita coisa, ali você descobre a essência da política. E por mais que você seja capacitado politicamente, estar na rua e no corpo a corpo com o povo vai te ensinar muita coisa, né? Exatamente. Eu sempre digo que a pessoa, quando ela se capacita, a pessoa, quando ela é uma técnica da gestão pública, quando ela é um servidor público que se especializa numa determinada área, essa pessoa, ela consegue identificar a árvore. Ela consegue saber que fruto que dá essa árvore, em que época do ano que dá, como que você faz a manutenção para não deixar ela morrer, se ela precisa de água, se ela precisa de seca. O técnico entende da árvore. O político, ele entende da floresta. Ele conhece a harmonia que ele precisa ter para manter uma boa floresta. E é a campanha eleitoral que te traz isso. O dia a dia da gestão pública, ele te toma muito tempo, ele é muito burocrático, ele é muito difícil, e ele todos os dias te coloca à prova. Por isso que a campanha ela é essencial. Porque é quando você consegue parar 100% aqueles dias de campanha para se dedicar a ouvir o povo. Às vezes as pessoas elas questionam por que o político só aparece em campanha eleitoral, né? Não é que o político aparece só em campanha eleitoral, é que o político em campanha eleitoral ele se dedica à campanha, que são 45 dias. Nos demais dias do mandato, ele precisa trabalhar. Ele precisa se dedicar à gestão. Né? Ele precisa se dedicar à gestão, ele tem que estar resolvendo a burocracia, ele tem que estar fazendo projeto, ele tem que estar captando recurso, ele tem que estar estudando leis, ele tem que fazer a máquina girar. Imagina se a gente vivesse 4 anos em campanha eleitoral. As coisas não iriam para frente, né? Então, eu sempre falo isso no sentido de que a campanha, ela te permite se dedicar 100% a ouvir as pessoas e a entender como está a floresta para depois tomar as decisões necessárias. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em qual momento, trabalhando no governo do estado, mas já com sonhos de ser prefeito de Ascurra, que surgiu essa oportunidade de você sair de Florianópolis e vir para Ascurra, ser candidato a prefeito em 2020? Foi projetado? Foi algo que aconteceu por um acaso? Não, foi projetado. Em 2018, logo depois da eleição de deputado, eu recebi alguns convites para permanecer em Florianópolis, né? O Raimundo Colombo concluiu o segundo mandato dele de governador, eu não me elegi deputado federal, e naquele momento eu recebi alguns convites. Recebi convite para trabalhar na Assembleia Legislativa, com alguns deputados, recebi convite para continuar na TV da Assembleia, recebi convite para ir para a Prefeitura de São José como secretário municipal, mas eu entendi de que a minha fase, a minha etapa de vida lá em Florianópolis havia se encerrado ali. Que era momento de eu retornar para Ascurra para preparar a minha candidatura a prefeito. E as coisas, elas acontecem, às vezes a gente não entende o porquê, né? Num primeiro momento. Depois, Deus te mostra os motivos pelos quais acontece. Logo depois que eu tomei a decisão de voltar a morar em Ascurra, isso no início de 2019, em fevereiro de 2019, eu recebi uma ligação do Jorge Krieger, que era prefeito de Timbó. O Jorge me ligou, nós havíamos conversado uma vez apenas na vida inteira, a gente não tinha nenhuma amizade, eu não era do partido político dele, muito pelo contrário, o meu partido era oposição a ele em Timbó, mas ele me conhecia de rede social, ele conhecia o meu currículo e me acompanhou durante o processo eleitoral para deputado. E o Jorge me ligou e me fez um convite. Me convidou para atuar na equipe dele, na prefeitura de Timbó, no cargo de chefe de gabinete. E acabei aceitando, então morava aqui em Ascurra e estava como chefe de gabinete em Timbó. E aí voltava todos os dias. O chefe de gabinete, ele é um assessor do prefeito que acaba tendo que acompanhar todas as secretarias, a resolver burocracias, a fazer acontecer os atendimentos e os projetos. Ali eu tive uma experiência gigantesca em gestão pública municipal, que eu ainda não havia trabalhado em prefeitura, então foi muito bom por isso, né? E ao mesmo tempo me permitiu construir aqui em Ascurra a candidatura a prefeito. Num primeiro momento
Não foi fácil construir uma candidatura a prefeito. Afinal de contas, eu era muito novo, fazia tempo que eu não estava mais em Ascurra, então é evidente que sempre, né, sempre tem um desgaste natural. À época, o ex-prefeito Moacir Polidoro foi um dos grandes defensores da minha candidatura, sempre dizia de que era momento de Ascurra ter um prefeito jovem com o meu perfil, e junto com um grupo de pessoas, nós fomos construindo esse projeto e que acabou tendo resultado positivo nas urnas. E qual que você classifica como sendo uma das maiores dificuldades daquela campanha de 2020? Você falou que não foi nada fácil, que foi duro. A maior dificuldade foi porque as pessoas não me conheciam e nós vivíamos uma pandemia, coronavírus. Então, eu não podia fazer reuniões, eu não podia fazer eventos políticos. Nas visitas, sempre de máscara, sempre na rua, não podia entrar na casa das pessoas, tinha que manter o distanciamento social. E, ao mesmo tempo, as pessoas, elas sabiam que existia o Arãozinho, sabiam que o Arãozinho era o filho do professor Arão e da professora Claudete, que ele saiu de Ascurra para estudar, que ele foi candidato a deputado, mas elas me encontravam na rua e elas não sabiam quem eu era. Sim. Né? E isso era muito engraçado, porque me fazia refletir muito, né, Edson? Porque eu saía para ir ao mercado, para ir na farmácia, ou para fazer uma caminhada, e as pessoas não faziam ideia quem eu era. Eu andava na rua, as pessoas não imaginavam quem eu era. E eu olhava em volta e eu pensava, meu Deus, como é que eu vou ser candidato a prefeito? Eu não sou popular na cidade, as pessoas não me conhecem. Então você já achava que nem para a prefeitura você conseguiria... Eu achava que seria um grande desafio, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava preparado para disputar a eleição, porque eu tinha me preparado para isso. Eu fiz um plano de governo, eu fiz uma estratégia de comunicação. E é uma preparação que te acompanha desde o começo da tua vida. Desde o começo da minha vida. Então, aos poucos as pessoas elas foram entendendo o projeto. Nós tínhamos bastante tempo de rádio, então eu podia falar bastante no rádio com elas, e aos pouquinhos elas foram me conhecendo, e o nosso grupo político era um grupo que realmente tinha credibilidade, tinha respeito. O nosso grupo político é o único grupo político que reelegeu o prefeito em Ascurra. O Moacir Polidoro foi reeleito, e eu agora também fui reeleito. Então o nosso grupo político é um grupo que está consolidado e tem credibilidade na cidade. A população ascurrense sabe que quando o nosso grupo assume o comando do município, o município vai para frente, o município se desenvolve. Então, o grupo me ajudou muito, foi essencial para o resultado da eleição, mas o grande desafio foi fazer campanha na pandemia sem ser conhecido na cidade. E nas eleições de 2024? Quais foram as dificuldades? Na eleição de 2024, já foi mais natural. Né? As pessoas já sabiam quem era o Arão, já conheciam no mercado, o perfil pelo menos do ninguém... Arão. Quando eu vou ao mercado, as pessoas já me param para perguntar da patrola, para perguntar tá melhor que 2020. De saúde. Já estava numa situação muito mais tranquila, no sentido de ser reconhecido na cidade e as pessoas saberem qual é o meu perfil e a minha preparação para ser prefeito. Mas é evidente que daí o grande desafio é você estar na prefeitura, né? Porque eu sempre falo, não existe super-herói. A gente não consegue resolver todos os problemas. É impossível você conseguir resolver todos os problemas de uma cidade. É impossível, porque uma cidade todo dia muda, todo dia abre um buraco, todo dia você tem problemas no posto de saúde, todo dia você tem criança chegando na creche e... você não vai conseguir contentar a todos, né? Então, a reeleição, ela também é um momento em que você precisa se defender. Você precisa justificar por que eu não pavimentei essa rua? Por que eu não consegui resolver essa situação na saúde? Né? Então, o grande desafio na reeleição é você se justificar o porquê você merece continuar por mais 4 anos. Sim. Se você não conseguiu fazer tudo aquilo que você sonhava em fazer pela cidade. Então, se colocar a eleição de 2020 do lado da eleição de 2024, a mais difícil para você foi? A de 2020. A de 2020. Com certeza. A de 2020 foi... A de 2020, ela foi muito trabalhosa, ela exigiu muito do meu psicológico.
Eu era muito, muito frágil ainda, até porque era muito jovem, né? Depois de 4 anos de prefeito, você acaba apanhando bastante, então o couro até com fica a barba mais branca, grosso, a barba já tá ficando branca. Então, a eleição de 2024 eu tava muito mais seguro e muito mais tranquilo, e também com um grupo mais forte, né? Sim. Com mais pessoas no entorno, mais pessoas ajudando. Na eleição 2020, Edson, olha só, eu acordava às 5:30 da manhã, todos os dias. Eu ia pro escritório, eu preparava o material das redes sociais do dia, eu escrevia o programa de rádio. Por volta de 8 horas da manhã, eu me encontrava com o Soares, nós tomávamos café da manhã e nós íamos pra rua pedir voto. Quando dava 11 horas da manhã, eu deixava o Soares em casa, eu ia pro estúdio de rádio, gravava o programa de rádio, editava o programa de rádio, entregava o programa de rádio a 1h da tarde na Nova FM, corria para casa, almoçava e às 2 da tarde voltava para a rua. E chegava em casa 9, 10 horas da noite. Essa foi a minha rotina durante toda a campanha eleitoral. Já na eleição de 2024, já se tinha um grupo de voluntários, já se tinha um grupo mais forte no partido, né? Nós tínhamos organizado o Partido Novo, tinham mais jovens engajados. Então, foi muito mais tranquilo fisicamente e não tinha uma pandemia, né? E não tinha uma pandemia. Sim. E como prefeito, não sei se você sabe me responder, consegue. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? A decisão mais difícil que eu tive que tomar foi lá no início do mandato, porque eu fui muito questionado por essa decisão. Assim que começou o mandato, no dia 7 de janeiro, eu fui perguntado pelo deputado Milton Obus qual era o meu maior sonho para Ascurra. E eu disse a ele que o meu maior sonho era asfaltar o Ilse, para interligar com o Indaial. E o Milton me perguntou sobre o projeto. E não se tinha projeto. Era uma obra de mais de 50 anos de espera aqui em Ascurra, mas a prefeitura nunca tinha feito um projeto. E eu, naquele momento, decidi que faria o projeto mesmo sem saber se eu conseguiria viabilizar o recurso depois para executar a obra. Porque eu não tinha como chegar para o governador e pedir o dinheiro se eu não sabia nem quanto ia custar a obra. Eu precisava de um projeto para isso. Só que o projeto de uma obra como o Ilse custa muito dinheiro. Custa em torno de R$250 mil. É muito dinheiro e é recurso livre da prefeitura. E para uma prefeitura do porte de Ascurra, 250 mil é muita grana. E eu acabei tomando essa decisão. E eu fui muito questionado à época. As pessoas, a oposição, inclusive, me questionou na Câmara de Vereadores. Como você vai gastar 250 mil de recurso próprio para fazer um projeto que tu nem sabe se tu vai conseguir o recurso? Isso é um absurdo, eles diziam. E mesmo assim eu bati firme, fizemos o projeto, investimos o recurso Na e confiança hoje, de que daria certo. E hoje a obra está acontecendo por conta desse projeto. É um investimento de R$23 milhões. Muito bom, muito bom. Então, ser político é você ter coragem e tomar decisões. Muito bom, prefeito. E na gestão 2021, 2024, que já passou, qual foi a ação, o feito do Arão, enquanto prefeito, que te traz mais orgulho hoje? Você destaca a obra do Ilse ou tem alguma outra? O Centro Integrado de Educação. Essa é a menina dos olhos do prefeito, todo mundo sabe. Eu sou um verdadeiro apaixonado pela geração de oportunidades. O Ascurra de Oportunidades me emociona e é real. Em todo lugar onde eu vou e eu falo do Ascurra de Oportunidades, o meu coração bate forte. Porque o Ascurra de Oportunidades é permitir que as crianças não precisem sair de Ascurra para ter acesso a oficinas de enriquecimento escolar. O que eu tive que fazer aos 13 anos de idade, hoje eu não precisaria mais fazer, porque hoje, aqui em Ascurra, você tem um programa que te traz oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Então esse é um projeto que surgiu no teu coração há muito tempo, muito antes de ser prefeito de Ascurra, você já Sim, eu já sonhava. Já sonhava. Esse é um projeto que começou lá atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, e eu sempre dizia que um dia eu iria construir a escola do futuro. Eu tinha esse projeto, esse plano de vida, e se eu não me elegesse a algum cargo político, eu iria criar uma associação, um instituto, e eu iria fundar uma escola do futuro para atender crianças e adolescentes.
e tive a grata alegria de ser prefeito da minha cidade e poder construir a Escola do Futuro, que é o Centro Integrado de Educação, e hoje ter o Ascurra de Oportunidades. Que legal. E até o final do teu mandato, que se encerra em 2028. Isso. Qual é o projeto que você ainda sonha em concretizar aqui na cidade? Tem muita coisa boa pela frente. A gente está... os meus 100 primeiros dias de mandato agora foram dedicados a construir projetos e a captar recursos. Apresentamos muitos projetos para o governo do estado, muitos projetos para o governo federal. Teremos investimentos voltados ao turismo, teremos investimentos voltados à macrodrenagem, teremos mais asfalto na cidade. Já temos agora sendo construída a nova unidade básica de saúde do bairro Vila Nova. Eu tenho o desejo de construir uma escola municipal também. Então tem muita coisa boa aí pela frente e eu tenho certeza que os próximos... Então é difícil elencar uma só. Acho que o meu maior sonho agora, pro segundo mandato, é construir a escola, né? Eu tenho isso dentro do meu coração porque o meu pai foi secretário de Educação aqui em Ascurra e quando o pai foi secretário de Educação, o pai conseguiu viabilizar, junto com o prefeito Moacir Polidoro e o vice-prefeito Aires Dalfovo, um terreno lá no bairro Vila Nova, ao lado da atual escola da Vila Nova, terreno de mais de 3 mil metros quadrados, que é a exigência do governo federal para se construir uma escola. O pai conseguiu o terreno, que seria a contrapartida, e na época o pai cadastrou absolutamente tudo no sistema do governo federal. No entanto, logo depois encerrou o mandato, aquilo não foi abastecido, então não se ficou regando a plantinha, né? E ficou no esquecimento, e a escola não saiu, e o terreno continua lá. Então isso eu carrego dentro de mim. Eu quero construir essa escola, porque se o meu pai conseguiu o terreno à época como secretário de Educação junto com o prefeito e o vice-prefeito, agora junto com o meu secretário de Educação, Rafaelo, e junto com o meu vice-prefeito, Soares, eu quero sim entregar uma escola para o município. E já tem aí na tua mente em que local você vê essa escola construída? É lá na Vila Nova, lá nesse terreno. Justamente onde a gente já tem uma escola municipal, só que a escola está muito pequenininha. Tive inclusive uma reunião hoje com a diretora, ela está desesperada porque tem muito aluno, está faltando sala de aula, então é lá que nós pretendemos construir. O projeto já está pronto, já tem projeto, já tem tudo, agora é só assinar o documento para viabilizar o recurso e a gente poder construir. Então é um sonho aí que logo logo vai estar concretizado na cidade. Espero que sim, eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir viabilizar esse recurso. Show de bola. Agora, prefeito, por ser prefeito municipal e também por ser um cara muito exposto nas redes sociais e na comunidade, eu acredito que você enfrenta, embora enfrente muitos elogios, também lida com muitas críticas. Uhum. Como é que você faz para administrar as críticas que as pessoas fazem contra você? No começo era muito difícil, né? Porque no começo eu não tinha filtro. No começo, quando eu recebia uma crítica, eu levava pro coração, né? Não dormia à noite, ficava realmente muito magoado. Com o passar do mandato, você vai aprendendo que existem críticas que são construtivas e existem críticas que são críticas por serem de oposição, por não gostarem de você por N motivos, né? Ninguém precisa gostar da gente, né? E cada um tem a sua personalidade e às vezes o santo não bate. Então, muitas críticas, elas são porque o santo não bate. Aprendi a filtrar e hoje, quando a crítica ela é construtiva, eu recebo muito bem e tento melhorar, tento buscar uma solução. E quando a crítica ela é crítica porque eu já sei que é porque o santo não bate, porque a pessoa não gosta de mim, seja lá por que for, eu ignoro. Hoje eu ignoro e toco minha vida. E as críticas, elas são mais pessoais ou você escuta dizer que fulano tá falando? Aqui em Ascurra, na verdade acho que não é nem em Ascurra, em todo lugar é assim, mas nas pequenas cidades isso acontece com mais frequência. As pessoas, elas acabam não falando na cara, né? Elas não têm coragem de chegar, eu te olhar nos olhos e te falar aquilo que elas falam por trás, elas falam na rede social, elas soltam um veneno, né, em algum lugar, né? Uma sementinha do mal. E beleza, faz parte. E a gente tem que cuidar, porque assim, às vezes a história ela começa em um determinado lugar e ela chega até você de uma forma muito diferente, sim, né? O bolo vai aumentando, né? As pessoas vão inventando cada vez mais e quando chega, meu Deus, o que é isso?
Então eu tento também não criar bloqueio com as pessoas, eu tento não levar essa questão partidária, política pro coração. Quem me conhece sabe, eu tento atender todo mundo de forma igual. E é engraçado, Edson, porque eu tenho um problema muito sério. E algumas pessoas, elas me criticam por isso, mas eu até peço desculpas, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em memorizar o rosto das pessoas. Muito, muito grande. Eu tenho problema de memória, é fato, tá? E muitas vezes eu converso com as pessoas e eu não consigo lembrar de onde eu conheço a pessoa. Quem eu não convivo diariamente ou que eu não tenho uma relação próxima, né? E o que acontece? Principalmente na rede social. Que a foto às vezes é diferente também, né? Também não ajuda a foto, Photoshop. né? Photoshop atrapalha um pouquinho, os filtros atrapalham. Aí a pessoa vai lá nos comentários e dá-lhe cacetada no prefeito e fala mal do prefeito e aquela coisa toda. E eu encontro a pessoa em algum lugar e eu cumprimento a pessoa sorrindo e converso com a pessoa como nada fosse. É porque eu realmente não levo pro coração. Eu não quero saber, porque a pessoa falou alguma coisa de ti, de ir lá, de querer saber quem é a família, onde a pessoa mora, onde ela trabalha, pra tentar perseguir ela. Não, por favor, vida que segue, cada um tem a sua opinião. E eu não vou deixar de tratar bem as pessoas por conta disso. Agora, uma coisa é certa. Se a pessoa, ela passa do limite, se a pessoa começa a fazer críticas que vão para o coração, que são críticas pessoais, de baixo nível, mal educada, que fala coisas que não devem, que publicamente, até em publicações de rede social, traz termos pejorativos. Essas pessoas aí, com todo respeito, mas eu não preciso cumprimentar elas, eu não preciso me relacionar com elas, porque... Quando é nesse caso, leva pro coração de verdade. Não, aí é uma questão até de respeito comigo mesmo. Eu acho que não é porque eu sou político, não é só porque eu preciso de voto para me eleger, que eu vou engolir qualquer coisa. Sim. Né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente tem que se respeitar. A pessoa não gostar de mim, a pessoa não gostar da minha administração, a pessoa querer me criticar, tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte do processo político. Mas a pessoa ser mal educada, a pessoa inventar mentiras, a pessoa ser pejorativa, a pessoa usar termos para tentar te minimizar, te diminuir, aí não é justo com ninguém, né? E uma mentira, quando ela é contada, pra muitas pessoas, vira uma verdade pelo resto da vida, né? E não é fácil... Como é que desconstrói uma mentira? Não é fácil explicar que focinho de porco não é tomada. Sim. É um trabalho árduo. No processo eleitoral, isso é muito chato. É a parte que eu mais tenho... Que eu menos gosto. E quando enfrentava uma crítica na eleição, você até vinha na rede social pra desconstruir essas histórias, né? Sim, até porque assim, a gente também tem que fazer esse papel, infelizmente, né? Se as pessoas começam a inventar mentira, a gente tem que ir lá e responder e falar a verdade, né? Mas assim, eu sempre respondi questões da administração. O que ficam inventando por aí, eu também faço de conta que não... E qual é a maior mentira que o pessoal fala do prefeito Arão que você acha que é um absurdo? Qual é a maior mentira que falam de mim? Ai. Eu acho que não mentira de mim, mas eu acho que uma das maiores mentiras que as pessoas falam por exemplo, em relação ao Wilson, que o prefeito abandonou a obra, que o prefeito... Não, eu não abandonei a obra ela é feita por etapas, com recursos do governo do estado. Então você conclui uma etapa, presta contas, depois o governo do estado repassa o próximo recurso. Então o último recurso que o estado repassou foi no mês de outubro do ano passado, e até agora não repassou nenhuma verba. Então a gente está na expectativa do dinheiro entrar nos próximos dias. Já prestamos conta dessa última etapa, agora a gente está esperando o estado pagar o próximo desembolso. Então, pessoal, a obra do Wilson não vai parar, a obra do Wilson continua, ela é só feita por etapas e agora a gente aguarda o desembolso do recurso do governador. Então, o prefeito não sumiu com dinheiro, o prefeito não usou esse dinheiro para outra coisa, a obra ela continua, a gente só está esperando o governador Jorginho Melo pagar o próximo desembolso e faz parte. O governador não está sendo errado em relação a isso. Toda grande obra funciona dessa forma. Essa é uma mentira da administração, que é bom eu já explicar aqui, que, né,
ficar bem claro. E a outra mentira, que aí é uma mentira que eu até hoje não consigo entender de onde que essas pessoas tiram essa ideia, mas quando falam que o Arãozinho é de esquerda, que o Arãozinho é petista, né? Essa é a maior mentira que se conta aqui no município de Ascurra. E eu tenho como provar. Antes dos bolsonaristas estarem nas ruas com a bandeira do Brasil, falando que a esquerda é corrupta e lutando contra o governo Lula, muito antes, quando eu tinha 14 anos de idade, essa foto eu tenho guardada, eu estava magrinho, mirradinho, com o uniforme da escola, com uma bandeira do Brasil na rua 15 de novembro, na frente da catedral, fazendo uma mobilização por conta do mensalão e do dinheiro na cueca. Tenho como provar isso. Eu sempre fui de direita. A minha escola política, ela foi a Friedrich Naumann, que é um instituto pela liberdade, é um instituto que trabalha, é um instituto alemão que trabalha pautas da direita. Eu sou filiado no Partido Novo, o partido mais de direita que existe no Brasil. O Partido Novo é muito mais de direita do que o PL. É só pesquisar sobre as votações no Congresso Federal, como que a bancada de deputados federais e senadores se comporta, tanto do PL quanto do Novo. O PL também é um partido de direita, um partido muito importante para o Brasil, um partido que eu respeito muito, mas o Novo é de direita. Eu sempre fui de direita. Então, acho que essa é uma mentira que quando eu escuto eu até dou gargalhada, porque assim, é muito engraçado. Porque se você pegar as minhas fotos de redes sociais, se você pegar os meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono, poxa, eu sou amigo do Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, um dos deputados que mais bate no governo Lula. Eu sou muito próximo do Gilson Marques, que é daqui de Pomerode, que é um dos deputados federais que mais bate na esquerda. Então, assim, não faz sentido. João Rodrigues estava aqui em Ascurra dias atrás, visitando o Centro Integrado de Educação. O governador Zema, que inclusive o próprio Bolsonaro diz que seria um nome aí nacional para, quem sabe, até ser o vice-presidente do Bolsonaro na próxima eleição. Sim. O Zema esteve em Ascurra me visitando. Vocês acham que o Zema ia visitar alguém de esquerda? Ainda mais em outro estado? Então, assim, é uma mentira que falaram bastante e teve gente que acreditou. Tem gente que ainda acredita, né? Mas tudo bem. Então a tua bandeira não é vermelha. Não, a minha bandeira é de direita, a minha bandeira é pela liberdade e as pessoas, elas precisam também entender isso, né? A direita, ela tem alguns segmentos, né? Entre os segmentos, a gente tem a liberdade. O que é a liberdade da direita? É a liberdade econômica. É você fazer com que o Estado, ele seja um Estado mínimo e um Estado que não interfira na economia, que ele permita que as empresas cresçam e se desenvolvam. E se você pegar a nossa gestão aqui em Ascurra, você percebe que a nossa política econômica, ela é toda de direita e ela é pela liberdade econômica. Nós assumimos uma prefeitura onde, para abrir uma empresa, você levava mais de 250 horas. Hoje você leva menos de 1 hora para abrir uma empresa aqui em Ascurra. Nós assumimos um município onde o empreendedor não sabia onde ir para conseguir ter um CNPJ. Hoje você tem um espaço, a sala do empreendedor dentro da prefeitura. Hoje você tem a Lei de Liberdade Econômica, de autoria do Executivo, que eu fiz enquanto prefeito com aprovação da Câmara de Vereadores, que permite que o empreendedor possa iniciar o seu negócio, né, de uma forma menos burocrática. Você hoje tem uma cidade que aparece no ranking das 20 cidades mais empreendedoras de Santa Catarina, entre as 295. Gente, Santa Catarina tem 295 municípios. Ascurra está no ranking dos 20 municípios mais empreendedores. Esses 20 municípios é Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, São José, Florianópolis, Joinville, grandes centros. Ascurra está lá, é o único município com menos de 20 mil habitantes nessa lista. Nossa política, ela é toda de direita. É pela liberdade econômica. É permitir que empreendedores como o Henrique possa colocar o seu negócio em prática, possa sonhar em ter um negócio e encontrar na prefeitura um facilitador e não alguém que vai travar, alguém que vai prejudicar. É você ter uma prefeitura que vai ter um curso
de capacitação profissional para formar mão de obra, porque a indústria precisa de mão de obra qualificada. Não um governo que fica incentivando o Bolsa Família. Assistencialismo, não. Nosso governo aqui em Ascurra, ele é um governo de direita porque ele capacita a mão de obra, porque ele investe em educação, porque ele dá chance para o empreendedor. Isso é ser de direita. Isso é liberdade econômica. Então, tá mais do que provado de que o Arão é de direita, que o Arão levanta essa bandeira, o Arão é contra a esquerda, o Arão é contra o Lula e é contra essa corrupção e essa baderna que tem lá em Brasília. Obrigado pelo esclarecimento, prefeito. Vamos fazer um corte desse momento para mandar para você que acha que o prefeito é petista. Boa, gostei. Me ajudem a falar a verdade nessa cidade. Qual que você classifica como sendo o principal desafio aqui da nossa cidade de Ascurra? O maior desafio que a gente tem hoje é justamente o crescimento da nossa indústria. O que acontece? Lá na década de 90, Ascurra, ela tinha como base econômica a agricultura, através do arroz. Nós tínhamos a área têxtil, através principalmente da Sulfabril, e alguma coisa da madeira, né? Nós tivemos ali na década de 90 um momento muito difícil para a nossa economia. A Sulfabril acabou fechando aqui na cidade, o arroz da Ufovo fechou também, e nós passamos por uma fase muito complicada mesmo. Mas com isso, novas empresas foram surgindo. As pequenas facções, as pequenas confecções, né? As indústrias de tecnologia, metal mecânica, começaram a ganhar corpo. E hoje nós temos uma diversidade econômica muito grande no município. Por que isso é muito vantajoso? Porque quando você tem crise em um segmento, os outros segmentos eles conseguem manter o emprego, conseguem manter a arrecadação da cidade. Então hoje nós temos muitas empresas e nós temos diversidade. E essas empresas elas têm todo o potencial para crescer cada vez mais. Ocorre que falta mão de obra. Hoje nós não temos mais gente para trabalhar. Então, o grande desafio do município de Ascurra é esse. Nós precisamos de gente para trabalhar. Porque se a gente tiver gente para trabalhar, a nossa indústria ela vai deslanchar e a cidade de Ascurra será uma das cidades mais ricas do Vale Europeu. Eu não tenho dúvida, e pode gravar isso. Henrique, equipe aqui, deixem depois essa entrevista arquivada para que daqui 10 anos essa entrevista seja assistida novamente. Daqui 10 anos, Ascurra será uma das cidades mais importantes da região do Vale Europeu. Por questões muito óbvias. Nossa localização geográfica entre o litoral e a Serra Catarinense, estamos em cima da BR-470. BR-470 tem sido duplicada, daqui a pouco chega aqui. Vai demorar? Vai demorar, mas ela está vindo, a duplicação está vindo. Agora já está muito mais próximo de fazer Indaial até Itajaí, Navegantes, onde tem aeroporto, onde tem porto. As nossas indústrias aqui, elas estão crescendo muito, elas estão importando muito, elas estão exportando muito. Nós temos essa diversidade que eu falei anteriormente para vocês. Nós temos um programa de capacitação profissional, nós temos um programa, um plano de desenvolvimento econômico. Agora a gente vai ter a subestação da Celesc para trazer mais qualidade de energia. Enfim, é tanta coisa que está acontecendo na cidade que eu não tenho dúvidas de que daqui 10 anos Ascurra será uma das cidades mais importantes na economia do Vale Europeu. Então o nosso grande desafio é ter gente para fazer com que isso tudo realmente aconteça, né, e a cidade possa se desenvolver cada vez mais. Você acha que falta pessoas ou as pessoas que tem aqui na nossa cidade não estão interessadas pelos empregos ou talvez pelos salários que oferece? Falta gente. O povo daqui é um povo trabalhador. Ah, mas eu conheço fulano de tal que não gosta de trabalhar. Gente, é a minoria. O povo ascurrense é trabalhador, o povo ascurrense é empreendedor. E quando eu digo ascurrense, não é só porque nasceu em Ascurra, é gente que mora aqui em Ascurra. São todos os imigrantes que chegaram aqui, somos a cidade da Pertucci, somos para todos. Então, estamos de portas abertas para todo mundo que quer oportunidade. Temos espaço para isso aqui na cidade. Então, o que falta hoje é gente, é mão de obra. Quando eu assumi a prefeitura, uma das coisas que eu ouvia é que o povo de Ascurra não queria curso. Que não adiantava trazer Senai, que não adiantava trazer Senac, que não adiantava fazer curso de capacitação, porque ninguém queria. Uma verdadeira mentira.
Todos os cursos que nós ofertamos aqui no município de Ascurra, nós temos sala cheia, nós temos turma fechada. O povo quer se qualificar, o povo quer oportunidade. Quer sair da mesmice. Quer sair da mesmice, quer se desenvolver, quer ter um emprego melhor, quer ter um salário melhor, quer dar um futuro pro seu filho, quer poder sonhar. Então, o que hoje falta é mão de obra, é gente. Então, a maior dificuldade, na tua visão, aqui na nossa cidade, é a falta de mão de obra. Em contrapartida, você falou que no teu mandato anterior, a ação que mais te traz orgulho é o Centro Integrado de Educação. Mas na nossa cidade, Arão, o que tem na nossa cidade, em Ascurra, que mais te orgulha? O povo de Ascurra. Por incrível que pareça, porque às vezes as pessoas, elas pegam no meu pé e falam... Até os que falam que o prefeito é petista? Até os que falam. O povo de Ascurra é a nossa maior riqueza. E ela é a nossa maior riqueza. Porque... E as pessoas, elas brincam com a gente, né? Elas falam assim, porque como é que tu aguenta esse povo todo que fica falando e fofoca e mentira e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O povo de Ascurra é um povo muito bom. Ele é um povo trabalhador. Ele é um povo extremamente empreendedor. É um povo alegre, gosta de festa, é só ver as festas da prefeitura. O pessoal critica às vezes, né? Porque o prefeito gosta de fazer festa. Vai ver se as festas não são bem feitas e se as festas não estão sempre cheias e se as festas não trazem retornos econômicos para a cidade. Muito retorno econômico traz, inclusive, os eventos que a gente realiza. O povo aqui, ele é um povo que ajuda o próximo. É um povo que, participa das coisas. Pega a Olia. Quantos municípios tem em Santa Catarina que conseguem manter uma Olimpíada Interbairros? Por 31 anos. Por 31 anos. 31 edições. São pouquíssimos os municípios que conseguem isso. Ascurra consegue porque o povo gosta de participar. Festa Pertucci. Por que a Festa Pertucci ainda existe? Por que ela ainda mantém o DNA? Tiveram várias cidades, inclusive cidades próximas, que não conseguem manter suas festas. Ascurra mantém lá do início da década de 90. Por quê? Porque o povo participa, o povo é comprometido. Se você pegar a sociedade civil, pega o Rotary Club, pega a Associação dos Bombeiros Voluntários, pega a Rede Feminina de Combate ao Câncer, pega a Associação de Mães Atípicas que nós temos agora, pega o Rotaract, pega o nosso grupo, os nossos grupos das igrejas, todas as igrejas de todas as religiões. Nós temos, sim, um povo que participa, um povo que gosta, que é comprometido, que arregaça as mangas, que faz pastel para arrecadar recursos para a igreja, que organiza a criançada para ir jogar o futsal da Olia, o pai que vende espetinho para ajudar na CME. Então, essa essência, que é a essência do povo de Ascurra, é o que mais me orgulha e é o que mais me deixa feliz enquanto prefeito. E a gente consegue ver que o povo é unido, né? O povo é unido. E aquela minoria que fica enchendo o saco de tudo, ela também é importante. Ela também é importante para não deixar a gente entrar na zona de conforto e também para ter um entretenimento, né? Meu pai é que sempre fala. Meu pai diz que um dos entretenimentos do povo é falar da vida do prefeito, né? Então tá tudo certo, eu sei que eu sou um pouquinho entretenimento também aí, e agora eu sou prefeito, eu preciso entender isso, daqui a pouco eu deixo de ser prefeito, daí param de falar de mim. E quando você deixar de ser prefeito, tem pretensões de dar um passo a mais na política? Tenho pretensões de continuar minha carreira política, pretendo ser candidato a deputado, é um sonho que eu tenho, quero muito ser deputado. Acredito que tenho muito a contribuir. Quero ser deputado estadual, mas o meu sonho depois é ser deputado federal. As mudanças que o Brasil precisa, elas passam por Brasília, elas passam obrigatoriamente pelo Congresso. E nós precisamos de deputados federais que conheçam a realidade das pessoas, que conheçam a realidade das prefeituras, dos municípios, do serviço público, para que realmente possa ir lá e colocar o dedo na ferida. Menos falatório, menos engajamento em rede social, menos blá 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 na tribuna e mais ações concretas para mudar a vida das pessoas. São deputados assim que nós precisamos. Então eu tenho sim esse desejo, eu tenho sim esse sonho, e quando eu deixar de ser prefeito, eu passo a me dedicar então a uma construção de uma candidatura a deputado. Então não há chance de em 2026 nós vermos o nome do Arão candidato? Não, o prefeito continua. Eu pretendo cumprir os 4 anos do meu mandato, cumprindo 8 anos ao todo à frente do município. Tenho muita coisa para entregar para a cidade ainda, tem muitos projetos a serem tocados para frente. E quando eu concluir os meus 8 anos de mandato,
aí eu pedirei permissão para seguir a minha caminhada e construir uma candidatura a deputado. Então não tem, na tua ideia hoje, a pretensão de um dia voltar a ser prefeito de Ascurra? Também não tenho essa pretensão. Acredito que 2 mandatos são mais do que suficientes para contribuir com a cidade. A política ela precisa de mudanças também. A gente não pode se apegar a cargo nenhum, a cadeira nenhuma. Eu tento levar isso muito a sério, eu tento manter o máximo possível de humildade, porque somos passageiros. E a minha contribuição, a minha vida, eu vou dedicar 8 anos da minha vida ao município de Ascurra. Depois que eu cumprir esses 8 anos, vida que segue, e com certeza todos os prefeitos que me sucederem terão a minha torcida pelo sucesso, terão os meus conselhos, se assim desejarem, e eu vou fazer de tudo para continuar ajudando a cidade. Mas depois eu não pretendo voltar, não. Entendi. Show de bola, prefeito. Eu tenho mais uma pergunta, eu faço para todo mundo essa pergunta no final de todo bate-papo, eu quero fazer para você também. O que o Arão, prefeito de Ascurra, espera das eleições majoritárias do ano que vem? Espero que a gente derrube a esquerda, que a gente derrube o presidente Lula. Não dá mais para continuar do jeito que está. Eu tenho me preocupado muito com a economia. Falo sobre isso, inclusive, nos meus programas de rádio. O preço do supermercado está muito caro. A vida das pessoas está cada vez mais difícil. O assalariado está muito complicado. E a gente precisa mudar o que se tem aí hoje. A direita ela precisa estar unida. Eu tenho defendido muito isso dentro do Partido Novo. Eu quero que o Novo e o PL caminhem juntos, tanto na eleição federal quanto também na eleição estadual. Sou defensor de que nós tenhamos unidade, que a direita esteja unida para vencer nas urnas. E sem se comprometer, você já tem um nome que bate no teu coração ali, você tem uma empatia maior para derrubar a esquerda nas eleições federais? O nome natural é o Bolsonaro. É um nome que realmente teria engajamento, que teria popularidade, que teria força para derrubar o Lula. Não sabemos se o STF vai permitir isso, porque a gente sabe que, infelizmente, o judiciário tem feito o que tem feito nesse país. Se o Bolsonaro não conseguir ser candidato, o nome ideal é o governador Tarcísio, de São Paulo, que é um governador muito atuante, é um governador que se posiciona muito bem, é um governador de direita, e a dobradinha que eu gostaria de ver era Tarcísio presidente com Zema vice-presidente, que é o governador de Minas Gerais, que é do meu partido, Partido Novo, e é um governador que tem transformado Minas, um homem muito sério e um homem que tem realmente uma estrela diferenciada. Então, gostaria de ver essa dobradinha. Se Bolsonaro não conseguir ser candidato, se o Bolsonaro for candidato, vejo o Zema como um excelente vice para ele, porque o Zema estará cumprindo os 2 mandatos dele enquanto governador. O Tarcísio ainda pode ir à reeleição como candidato ao governo de São Paulo. Então, se o Bolsonaro for, o Zema é um excelente vice para ele. Se o Bolsonaro não for, aí o ideal é o Tarcísio não ir à reeleição em São Paulo, ser o nosso candidato a presidente com o Zema de vice, unindo a direita do Brasil. Show de bola. E você acabou de comentar que quer ver o Novo e o PL andando juntos, então aqui no estado de Santa Catarina você é fechadão com o Jorginho Melo? Eu sou Jorginho Melo, eu tenho uma relação muito boa com o governador, uma relação que começou quando eu trabalhava em Florianópolis, ele era ainda deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, depois acompanhei o processo dele na Câmara dos Deputados como deputado federal, depois como senador da República, agora como governador. Tenho uma amizade e um carinho muito grande pelo filho dele, pelo Felipe Melo, trabalhamos juntos no governo do estado, viajamos Santa Catarina inteira com um programa muito legal do governo do estado. O Felipe era secretário de Estado do Planejamento, eu fui secretário adjunto de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, depois também trabalhei com o governador, no gabinete do governador, então a gente viajou muito o estado juntos. Gosto muito do Jorginho e vejo que o Jorginho tem sim feito um bom trabalho em Santa Catarina e por isso que estou com ele na reeleição. Muito bom. É isso aí. Arão Josino, tem mais alguma coisa que você quer deixar registrado aqui? Quer falar para a população, mandar um recado? Tem, Edson, tem sim. O que eu quero dizer para a população e o que eu quero dizer para você que está aqui
é que uma das minhas grandes alegrias é ver cada vez mais jovens se interessando pela política e participando, realmente querendo contribuir com o desenvolvimento da cidade. Eu sempre digo que até dia 31 de dezembro eu era prefeito todo dia um dia a mais. Agora eu sou prefeito todo dia um dia a menos. Eu caminho agora para encerrar o meu ciclo, a minha missão à frente do município. E quando eu olho ao lado, eu vejo jovens. Eu vejo jovens apaixonados pela cidade, apaixonados em servir, apaixonados pela responsabilidade social. E isso me deixa extremamente feliz e eu tenho certeza que um dos meus papéis enquanto prefeito, uma das minhas missões enquanto prefeito mais jovem da história de Ascurra é justamente abrir a porta para que mais jovens integrem e façam a política. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por criar esse espaço de debate, de discussão sobre política. Continue participando da política, se envolva cada vez mais com política. A quem está nos acompanhando, que é jovem, que gosta disso, participe. Escolha um partido político que você se identifica. Não precisa ser do partido A, do partido B, do partido C. Busque um partido que você se identifica, um grupo político que você entenda que te representa e participe, se envolva. A gente precisa disso. A gente precisa de gente nova na política. Quando eu digo gente nova, não é de idade, é gente nova que queira mudar. Mentalidade nova, que queira fazer diferente, que queira sair da zona de conforto, que queira debater coisas diferentes e com certeza, na próxima eleição, Ascurra verá novos rostos, novas pessoas participando da política. Vamos sair da mesmice, vamos tocar a cidade para frente. Agora eu acho que a gente tem que... eu brinco porque... Agora eu deixei de ser problema, né? Para a oposição. Por que eu deixei de ser problema? Porque agora eu tô terminando meu mandato, eu não posso mais ser candidato a prefeito. Então agora eu posso ser amigo de todo mundo. E como amigo de todo mundo, o que eu quero é que todo mundo tenham jovens participando da política, do processo político. E Ascurra para frente. É Ascurra para frente, exatamente. Eu gostaria de agradecer, prefeito, por ter tirado o tempo, ter vindo aqui... compartilhado conosco um pouco mais da tua vida pessoal, profissional, e falamos muito sobre a tua vida política. É uma honra ter você aqui. E continuando o programa, quero ver o prefeito Arão aqui novamente. Tá certo, Edson. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a equipe que conduziu aí a parte técnica e espero que o público tenha gostado desse bate-papo. E lembrando que eu sigo nas redes sociais, @ArãoJosino, manda mensagem, tô sempre à disposição, vamos debater Ascurra, vamos falar sobre coisa boa. E quem tiver ideias, manda para nós. A gente precisa de ideia nova, a gente precisa de gente participando da política e não só da política partidária, mas da política da cidade, para a cidade crescer e se desenvolver cada vez mais. Ascurra para frente, como você disse. Muito obrigado, um grande abraço a todos. É isso aí. Pessoal, encerramos mais um episódio do Resenha e Política Podcast, o nosso 11º episódio. Tivemos a honra e a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida do prefeito municipal Arão Josino, que compartilhou um pouco mais de sua vida aqui conosco. Se você gostou desse programa, gosta do nosso trabalho e quer continuar nos acompanhando, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais, pelo Instagram, @resenhapoliticast, e fique ligado em cada novo detalhe que nós iremos compartilhar em nosso perfil. Valeu! Um abraço! Ô, obrigado! Tamo junto. Ficou bom, né? Eu acho.